O Excel é muito famoso por seus cálculos complexos, né? Pela capacidade que ele tem de fazer cálculos complexos com uma grande quantidade de valores. Mas o Excel é uma excelente ferramenta para você fazer cálculos lógicos. A fórmula mais comum, a fórmula mais utilizada para se fazer cálculos lógicos é a fórmula condicional do SE, S-E, ou IF. Nesse vídeo nós vamos explorar um pouco melhor essa fórmula e trazer para você as nuances que ela tem, as variações que ela tem, uma condicional simples, uma condicional aninhada, alguns conectivos lógicos como o I ou o OU. Então, se você quer conhecer melhor sobre a fórmula SE, fica aí comigo. Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Thiago Peixoto, seu anfitrião, e nesse vídeo nós vamos falar da fórmula SE e todas as nuances que envolvem essa fórmula SE. O que acontece? Nós temos aqui dois vídeos importantes onde nós tratamos da fórmula SE de forma um pouco mais superficial. Vou deixar os dois aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição desse vídeo. Nós temos uma videoaula completa sobre o Excel básico, ou seja, tudo ali desde o mais básico dos conceitos do Excel até já algumas fórmulas mais avançadas que nós tratamos a fórmula SE nesse vídeo, e também um outro vídeo sobre as 5 principais fórmulas do Excel aí no mercado de trabalho, e entre elas nós falamos sobre a fórmula SE. Nos dois, até por uma questão de tempo de gravação, nós falamos assim o essencial, o que você precisa saber sobre a fórmula. Só que a fórmula do Excel ela é uma fórmula bem assim complexa não só do ponto de vista de difícil, não entenda errado, não quer dizer que seja uma fórmula difícil, mas pela quantidade de possibilidades que a fórmula tem, ela merece um vídeo só dela, né? Então, nós vamos tratar sobre ela aqui nesse vídeo. Mas antes, aqui embaixo na descrição, você vai ter acesso à planilha que a gente vai utilizar nesse vídeo. Sempre gosto de repetir, não fica só me assistindo, baixa lá a planilha, faz comigo, pois a melhor forma de aprender é praticando, e a gente vai fazer junto aqui, beleza? Vamos aqui direto para a tela, vamos conhecer a fórmula SE de perto. Aqui nós temos a nossa concessionária líder de vendas, nós temos aqui o cabeçalho, e aqui nós temos as seguintes informações. Na coluna A nós temos o nome dos vendedores, na coluna B, quanto que eles fizeram em vendas esse mês, vamos considerar que o período seja um mês, e qual foi o tipo de veículo mais vendido por eles, se foi um veículo de passeio, esportivo, SUV, minivan, etc. E como sempre, as colunas em amarelo, aqui as células em amarelo são as células que nós vamos fazer a nossa fórmula SE. O que eu quero? Aqui embaixo, na célula A27 até a célula D31, nós temos aqui os nossos requisitos, que é o que a gente precisa calcular aqui. Nós temos a meta do mês, ou seja, R$300 mil. Vamos dar um bônus de 1% para aquele vendedor que fez acima de 400 mil e vendeu mais carros de passeio, 2% de bônus para quem vendeu acima de 600 mil ou vendeu mais minivan, e um bônus especial de um carro ou uma moto para quem vendeu acima de 800 ou de 900 mil reais. Calma que eu vou explicar cada um deles de acordo aqui com o andar do vídeo, tá bom? Mas vamos para a primeira. Vamos para a mais básica de todos, que é a fórmula SE crua, sem nada, só a fórmula SE ali. Vamos lá, aqui na coluna D, eu tenho assim, meta, o meu vendedor bateu a meta. Qual que é a meta? 300 mil. Já aprendemos isso nos outros dois vídeos, mas vamos fazer aqui novamente, considerando que você chegou aqui agora nesse vídeo, nesse canal, por esse vídeo. Toda fórmula começa com igual e a gente vai fazer a fórmula do SE como SE, S-E, em inglês. Caso o seu Windows seja em inglês, o seu Office seja em inglês, ou você esteja utilizando uma outra aplicação de planilhas como o LibreOffice ou o Google Spreadsheets, seria IF, I-F, tá? SE, abre parêntese, o que ele me pede ali? Teste lógico. Qual que é o teste lógico? O que eu quero comparar? Se as vendas do João, ou seja, aqui a minha célula B6, foram maiores ou iguais, ou seja, o sinal de maior que e o sinal de igual um ao lado do outro, ao que? A meta do mês, que é 300 mil. Eu poderia digitar aqui 300 mil, cuidado para não pôr ponto aqui, tá? Que nesse caso o ponto só serve para visualizar melhor o número 300, separados 3 zeros aqui. Eu poderia fazer assim, maior ou igual a 3 mil, mas e se eu mudar aqui a meta? Vou colocar 400 mil esse mês. Eu vou ter que refazer a fórmula porque aqui eu escrevi 300 mil. Nesse caso eu não vou fazer assim, eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar maior ou igual a quê?
ao valor da meta do mês que está aqui na minha célula B27. Dessa forma, se eu mudar esse valor de 300 mil para 400, 500 mil que seja, ele vai fazer o cálculo lógico da forma correta, tá bom? Então o teste lógico foi esse. Se B6, ou seja, as vendas do João são maiores ou igual, é maior ou igual a B27, que é o valor da meta do mês. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. O que eu quero que apareça aqui se essa conta lógica, se esse cálculo lógico for verdadeiro? Eu quero que ele me diga sim. Sim, ele bateu a meta. Entre aspas, já falei isso também nos outros vídeos, mas é sempre bom repetir. Toda vez que você utilizar texto diretamente na fórmula condicional, você precisa pôr esse texto entre aspas, a não ser que esse texto esteja em uma célula. Então, se você clicar numa célula, opa, já até deu errado aqui, tá? Se você colocar o valor se verdadeiro igual a uma célula, por exemplo, não precisa pôr aspas. E se você fizer uma outra fórmula aqui, também não. Mas sempre que você for colocar um valor textual, diretamente na fórmula desse jeito aqui, você vai usar ele entre aspas, tá bom? Então, valor se verdadeiro, sim, ele bateu a meta. Ou seja, o valor foi acima, foi maior ou igual ao valor da meta que está lá na célula B27. Ponto e vírgula. Valor se falso, obviamente, não, ele não bateu a meta. Fechei o parênteses, essa é a fórmula. Se B6 for maior ou igual a B27, eu quero que você me traga o valor sim. Caso contrário, caso falso, eu quero que você me traga o valor não. Dei Enter. Não. Por quê? Porque o João vendeu 251 mil, pouco mais de 251 mil, enquanto a meta é 300 mil. Vamos fazer com o próximo? Mas olha só quantos valores eu tenho. Thiago, eu vou ter que digitar tudo isso aqui, se, tá. Não, aqui vai uma dica para vocês. No cantinho inferior aqui da célula, percebam que aqui tem esse quadradinho que quando eu passo o mouse, muda até o cursor. Isso é o laço de repetição. Eu posso arrastar a fórmula que está aqui para a próxima ou para as próximas células. E ele vai ter a inteligência de comparar os valores que estão na próxima linha. Mas cuidado, eu estou falando da próxima linha, de tudo que está marcado aqui na minha célula da B6. E o que está marcado na B6? Eu estou comparando B6, que é esse aqui, né, a venda do João, com B27. O que acontece se eu puxar isso aqui para baixo? Ele vai comparar a B7, que é a meta, o valor de venda do João, com a B28. Por quê? Porque ele desceu um aqui e ele vai descer um aqui também. Olha só, se eu abrir essa célula aqui, apertando a tecla F2, olha só, ele está comparando as vendas do Paulo aqui com o valor 400 mil, porque ele desceu um aqui também. Eu não quero isso. Eu quero comparar todos os valores que estão aqui na coluna B somente com a célula B27. Então eu quero que todas as fórmulas travem esse valor de 300 mil aqui da B27. Como que a gente trava esse valor? Deixa eu apagar aqui a fórmula e fazer ela do início para vocês entenderem. Igual, se, abre parêntese. Qual que é o teste lógico? Se a meta aqui do meu querido amigo Paulo for maior ou igual ao que a célula B27. Pronto. E agora, como é que eu travo ela? Você digita um cifrão antes da coluna ou, no caso, você pode travar... Aqui você está travando tudo, mas se você quiser travar só a linha, você pode colocar o cifrão aqui na frente do B27. E você pode travar a célula e a linha e a coluna utilizando os cifrões. Mas tem um atalho para isso, que é o atalho... Deixa eu apagar aqui. F4. Então, quando você aperta F4, ele automaticamente põe ali, ó, os cifrões. Então, pronto. Agora eu travei a célula B27. Quando eu arrastar o laço de repetição para baixo, ele vai comparar, ele vai sair descendo, pulando uma linha em cada uma delas ali. Então, o próximo vai ser B8, B9, B10, mas o B27 vai ser sempre B27, ou seja, vai ser sempre o valor da meta aqui de 300 mil, tá bom? Fica essa dica aí. Então, teste lógico, se B7 for maior ou igual a B27, B27 travada, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, da mesma forma, sim, entre aspas, texto entre aspas, né? Valor se falso, não, fechei parêntese, dei Enter, e sim, o Paulo vendeu 368 mil, acima da meta. Agora sim, eu posso arrastar. Se eu arrastar aqui, ó, até o final, até a Carolina, vai dar certo. Vamos conferir alguns aleatórios aqui. Vamos dar F2 aqui no Matheus. Ele está comparando 355 mil aqui do Matheus com 300 mil, certinho. Vamos pegar outro, esse daqui. Certinho, o Saulo, está comparando aqui o valor do Saulo com a meta de 300 mil. Então, deu certo, nós sabemos aqui quem bateu a meta e quem não bateu.
Mas vamos ver para quem que a gente vai dar um bônus de 1%? Vamos lá para a fórmula se com conectivo lógico e. Aqui na nossa missão, nos nossos requisitos, está dizendo o seguinte: eu vou dar um bônus de 1% para quem, Thiago? Para quem vendeu acima de 400 mil e vendeu carros de passeio, vendeu mais carros de passeio. Aqui na coluna E nós temos aqui bônus de 1%. Quem vai ganhar o bônus de 1%? Então, qual que é a lógica? Vou montar primeiro a lógica aqui, depois a gente monta a fórmula. A lógica é o seguinte: se... Olha, até colocou ali o i, automático. Se meu querido amigo João se o valor do João, vou botar assim, ó, valor vendas João for maior ou igual a 400 mil, vou botar o ponto aqui pra gente, só para visualizar, ou seja, o carro mais vendido, que é aqui a coluna C, do João, for igual a o que? Passeio, ponto e vírgula, dê para ele o valor, e aqui eu não vou botar entre aspas, eu quero que você dê 1% do valor que ele vendeu, ou seja, 251 mil. Então ele vai pegar o valor de vendas de João e multiplicar isso por 1%, porque a gente vai adicionar isso à comissão dele no final. Então, beleza, a gente já sabe que o João não vai ganhar esse 1%. Por quê? Ele vendeu o carro de passeio, mas ele vendeu abaixo da meta. E para ganhar o bônus de 1%, ele precisaria do quê? Ter vendido 400 mil. Mas essa é a lógica. Se as vendas do João forem maiores ou iguais a 400 mil e o carro mais vendido do João for igual a passeio, eu quero que você multiplique as vendas do João por 1%, porque eu vou dar esse valor para ele como bônus. E se isso for falso, aí eu poderia colocar qualquer coisa, mas só para visualizar, para ficar fácil a visualização da planilha, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um tracinho, só para que todo mundo que não se encaixa nos parâmetros que eu coloquei, ou seja, quem não ganhar bônus nenhum, apareça um tracinho, para que fique mais fácil, para a gente não poluir demais a planilha. Tá? Vou mostrar para vocês na prática como que a gente faz a fórmula do se utilizando o conectivo lógico e. Vamos apagar tudo aqui, já entendemos a fórmula. Vou fazer o seguinte, não vou apagar não, eu vou colar isso aqui do lado, bem aqui, eita, porque está centralizado, deixa eu alinhar a direita, só para a gente seguir a lógica que está ali, tá bom? Vamos lá, igual, se abre parêntese, teste lógico. Qual que é o teste lógico que eu quero? Eu quero saber se as vendas do João são maiores a 400 mil e se o carro mais vendido por ele foi passeio. Então, o teste lógico, na verdade, é o i. Nós temos que esse e esse. Como que a gente faz o i dentro da fórmula se? A gente faz uma nova fórmula aninhada ao se, ou seja, dentro do se, chamada i. E abre parênteses. Só isso, a letra E, abre parênteses. Olha só, agora ele tem ali, ó, lógico 1, lógico 2. Qual que é o primeiro teste lógico que eu quero? Se o valor da venda do João, 251 mil, for maior, se esse valor é maior ou igual a quê? Agora já não é mais a meta do mês, é a meta do bônus de 1%, que é 400 mil. Já aprendemos o macete aqui, nós vamos travar essa célula apertando F4, meu mouse está se mexendo sozinho. Até... Estão vendo isso? O mouse estava se mexendo. É o peso do mouse aqui, tá? 400 mil. E qual que é o segundo teste lógico? Ponto e vírgula, esse mouse está me dando um decócio aqui, mexendo sozinho. Fica aí. Ponto e vírgula, qual que é o segundo teste lógico que eu quero? Eu quero saber se o carro mais vendido pelo João é igual ao que, entre aspas, porque eu estou colocando um texto, passeio. Poderia fazer dessa forma? Poderia. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu já não tenho aqui embaixo, nos meus requisitos, a palavra passeio, a grafia dela, ou seja, a forma que ela está escrita não está igual a como ela está disposta aqui na minha coluna C. Então, ao invés de eu colocar igual a, entre aspas, passeio, lembrando, todo texto que a gente insere diretamente na fórmula condicional vem entre aspas. Nesse caso, eu posso simplesmente colocar se C6, ou seja, se o mais vendido pelo João é igual ao que está aqui.
Por quê? Porque se lá na frente eu mudar isso daqui, quiser fazer uma campanha para SUV, se eu mudar SUV, eu não vou precisar mudar a fórmula, vir aqui, apagar o igual passeio e digitar igual a SUV, não. Automaticamente ele vai calcular, ele vai comparar o valor aqui de C6 com o valor que está aqui em D28, tá bom? Então, mais uma vez, estamos comparando toda uma coluna com um valor só, que é o que está aqui na célula D28, então eu vou fazer o quê? Travar a célula com a tecla F4. Fechei parêntese e pronto. Esse é meu teste lógico. Se B6 for maior ou igual a B28 ou seja, aquele ponto e vírgula, nós estamos dentro de uma fórmula e se C6 é igual a D28. Passeio. Pronto, esse é o meu teste lógico. Percebam que eu usei a fórmula I dentro da fórmula C, ali no parâmetro de teste lógico. Pronto, e agora? Se esse valor for verdadeiro, para ser verdadeiro, é um pouco de tabela verdade aqui de raciocínio lógico, é um conceito de raciocínio lógico, mas para que você entenda, para que esse valor seja verdadeiro, os dois precisam ser verdadeiros. Por quê? Eu vou dar o bônus de 1% se ele vendeu acima de 400 mil e vendeu carro de passeio. Se ele vendeu abaixo de 400 mil, mas vendeu carro de passeio, ele vai ganhar o bônus de 1%? Não. Tá bom? Então, nesse caso, valor ser verdadeiro, aqui eu já não vou colocar um valor sim, entre aspas, como eu falei. Aqui eu vou fazer uma conta matemática. Eu quero dar 1% do quê? Do valor de venda deles. Então, eu vou clicar aqui no valor de vendas, ou seja, B26 vezes 1%. Você pode pôr assim 1%, o Excel tem a inteligência de fazer a conversão desse valor aqui, ou você pode colocar 0,01, que equivale a 1%. Tanto faz. Para fins didáticos, eu vou deixar aqui 1%. Pronto. Então, não coloquei nada em aspas. Eu quero que apareça aqui, valor ser verdadeiro, a multiplicação de B6 vezes 1%. Ou seja, eu quero que apareça aqui 1% do valor de vendas do João. Ponto e vírgula. E se ele não bateu, se o teste lógico for falso, ou seja, se ele não vendeu 400 mil e carro de passeio, como a gente combinou aqui na nossa lógica, eu quero que apareça um tracinho. Fechei o parêntese, agora sim, nós temos a nossa fórmula lógica completa. Vamos ver se deu certo? Dei Enter, tracinho. Por quê? Porque o João vendeu só 251 mil. Nossas células que nós precisamos travar, olha só, já estão travadas. Então isso nos dá a liberdade de fazer o quê? Arrastar isso aqui para baixo, para que ele compare todos os valores da coluna B com os valores das células B28 e D28, que é 400 mil e passeio. Olha só, temos alguns valores aqui. Vamos conferir alguns de forma aleatória? Vamos pegar esse daqui, a Daniela. Vamos dar um F2. Ele está comparando a célula B15 com a célula B28, beleza. Com a célula C15 com a D28, beleza. A linha 28 está travada. Então, a Daniela, ela vendeu 481 mil, acima de 481 mil, ou seja, ela vendeu acima da meta, mas vendeu muito mais carro esportivo, então ela não vai ganhar o bônus de 1% nessa situação. Vamos ver quem ganhou aqui o bônus. A Marília vendeu mais de 800 mil e vendeu mais carro de passeio, então ela ganhou 1% do valor de vendas dela. Olha só, a Giovana aqui também vendeu 935 mil e vendeu carro de passeio. Então aqui nós temos as pessoas que bateram essa meta que eu defini ali para o bônus de 1%, 400 mil e passeio. Então, só para recapitular, quando você vai utilizar o conectivo lógico e, ele é uma fórmula. Então, você não vai colocar valor tal e tal coisa, não. Você vai pegar os testes lógicos e colocar eles dentro de um parêntese com o prefixo e, do jeito que está aqui na nossa fórmula, e colocar os testes lógicos separar os testes lógicos com ponto e vírgula. Você pode fazer vários testes lógicos, infinitos testes lógicos aqui dentro. Eu quero que ele vai ganhar um bônus de 1% se ele vendeu acima de 400 mil, vendeu somente de passeios, se chegou no horário todos os dias, se mandou flores para minha mãe no aniversário dela. Infinitas condições você pode colocar. Se tudo isso for verdadeiro, aí a gente vai ter o valor verdadeiro dentro da fórmula C que a gente colocou aqui, tá bom? Fórmula OU. A fórmula OU ela funciona diferente da fórmula E. A fórmula OU ela é verdadeira quando somente um dos valores é verdadeiro. Ou quando os dois valores forem verdadeiros. No caso, basta que um valor seja verdadeiro para que toda a condição seja verdadeira. Na prática, vamos lá.
Eu vou dar um bônus de 2% para quem vendeu acima de 600 mil. Poxa, a pessoa vendeu um valor muito bacana, vendeu o dobro da meta. Então eu vou dar os 2% para ela. Ou vendeu mais minivan. Minivan é um carro que está encalhado ali no meu pátio. Então eu estou fazendo uma campanha agressiva de venda de minivan para que, né, desentulhe ali, para que chegue ali, sei lá, chegue um modelo novo que está para chegar. Então eu vou fazer uma campanha agressiva, então vai ser o seguinte: você pode até não ter batido a meta de vendas, mas se você vendeu o minivan, ou que foi o carro que você mais vendeu, eu vou te dar 2%. Então perceba, ou um ou outro. Se fez os dois, melhor ainda, mas isso não quer dizer que eu vou te dar 2% por cada um, não. A condição é, se você vendeu esse ou esse, se vendeu os dois, problema seu, é um bônus para mim, mas se você vendeu esse ou esse, você vai ter um bônus de 2%. Vamos aqui para a prática. Coluna F, bônus de 2%, igual se é uma fórmula condicional, é um conectivo lógico que fica dentro do teste lógico da nossa fórmula condicional se. Teste lógico, da mesma forma que fizemos a fórmula E, vamos fazer a fórmula OU. Então, OU, abre parêntese novamente, e da mesma forma que o E, nós temos aqui lógico 1, ponto e vírgula, lógico 2, reticências, ou seja, infinitas condições que você pode colocar aqui. Qual que é a primeira condição? Se o valor de venda do João, novamente, é maior ou igual a quê? A meta dos 2%, que é 600 mil. Já aprendemos a fazer isso. F4, travei a célula B29 para poder, na hora que eu puxar o laço de repetição, ela não bagunçar. Ponto e vírgula. Segunda meta, segundo teste lógico, o que eu quero colocar dentro do OU é se o carro mais vendido por ele é igual a que minivan, que já está escrito aqui nessa célula a D29. Então pronto, qual que é o meu teste lógico? Ou, fechei parênteses aqui. Se B6 é maior ou igual a B29, ou C6 é igual a D29. Olha só, não tinha travado, vamos travar ela agora para não dar erro na nossa fórmula. Pronto. Ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Agora a gente vai fazer o quê? O valor de vendas do João vezes 2%. Agora eu não vou botar 2%, vou colocar assim, ó, vezes 0,02, que é o mesmo que 2%. Ponto e vírgula, valor se falso, agora eu quero que apareça um tracinho. Fechei parêntese, dei Enter, nosso amigo João também não ganhou o bônus de 2%. Por quê? Porque ele nem vendeu acima de 600 mil e nem vendeu mais minivan, ele vendeu carro de passeio, que é o carro mais fácil, a pessoa já chega querendo comprar um carro de passeio. Vamos arrastar o nosso laço de repetição? Arrastamos aqui. E olha só, temos algumas pessoas fazendo uma grana aqui nessa minha concessionária. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, a Maria, ela não ganhou o bônus de 1%, porque apesar dela ter vendido acima de 300 mil, ou de 400 mil, o carro que ela mais vendeu foi minivan, mas opa, peraí, a minha campanha não é de minivan, por isso que ela ganhou os 2%. Só que nesse caso, ela fez os dois, olha só. Agora é 600 mil. Então assim, ela não vendeu acima de 600 mil, mas vendeu mais minivan. Então, Marília, né? Marília, você ganhou 8 mil, pouco mais de 8.600 reais de bônus esse mês. Parabéns. Vamos lá, olha só a Marília. A Marília ganhou o bônus de 1% e o bônus de 2%. Tá ficando rica aqui na minha loja. Porque a Marília vendeu 822 mil e carros de passeio. Vendeu minivan? Não, mas ela vendeu 600 mil. Eu nunca disse que o bônus era um ou outro, pode ser cumulativo. Eu quero incentivar os vendedores a vender cada vez mais. Então ela vendeu acima de 400 e acima de 600. E ela vendeu mais carro de passeio. Então ela entrou nas duas condições. Logo, ela ganhou o bônus de 1% e o bônus de 2%. Condicionais aninhadas. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, mas não mais difícil. Mas agora a gente vai ver o poder total, assim, o ki máximo ali do Goku da fórmula Si. E se a gente juntar tudo isso numa coisa só? Olha só o que a gente pede aqui nos nossos requisitos. Eu vou dar um bônus especial a quem vendeu. Eu vou dar um carro para quem vendeu acima de 900 mil e vou dar uma moto para quem vendeu acima de 800 mil. Aqui não está claro, mas eu vou deixar claro para vocês. Eu não vou dar os dois, tá? Não acumula. Então quem ganhar o carro, nessa lógica aqui, se o cara vendeu acima de 900, vendeu acima de 800. Logo ele vai ganhar o carro e a moto. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou dar uma moto para quem vendeu acima de 800 e
menos do que 900. Porque se ele bater de 900 para cima, ele não vai mais ganhar a moto, ele vai ganhar um carro. Então, qual que é a lógica? Vamos entender a lógica aqui para a gente poder dar uma pescada. Então, se o meu amigo João, o valor de venda do meu amigo João, né, se o valor venda de João for maior ou igual a quanto? 800 mil. E menor ou igual? Não, menor ou igual não, só menor, porque se ele bater 900 mil para cima, ele ganhou o carro. Então, ou seja, se for maior ou igual a 800 mil e menor do que para ganhar o carro 900 mil, ponto e vírgula. Pronto, se o valor for menor, que 800 mil e maior que 900 mil, ele vai ter ganhado o quê? Um carro. Uma moto. E se ele não ganhou? Temos duas possibilidades. Ou ele ganhou o carro, ou ele não ganhou nada. Né? Por quê? Se ele vendeu entre 800 mil e 900 mil, ele ganhou uma moto. Se ele vendeu acima de 900 mil, qualquer valor que seja, ele ganhou um carro. Qual que é a última possibilidade que faltou? Se ele vendeu menos de 800 mil. Então, se ele vendeu menos de 800 mil, ele não vai ganhar nem carro nem moto. Então, ou seja, a nossa última condição é se ele vendeu menos de 900 mil. Então, valor se verdadeiro aqui, se ele vendeu acima de 800 e abaixo de 900, uma moto. Se não, a gente vai fazer um novo se, é um se dentro de um se alinhado. Se ele vendeu, ou seja, se vendas do João, valor venda, né? Valor venda do João for maior ou igual a quanto? 900 mil, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Ele vai ter ganhado um carro. Ponto e vírgula. E se ele não vendeu acima de 900 mil, ele não vendeu acima de 800 e 900 mil, ele não vai ter ganhado nada, então a gente vai colocar um tracinho. Vou fechar o primeiro parêntese, porque nós temos dois X, e fechar o segundo parêntese. Vamos fazer isso na prática? Deixa eu dar um Enter aqui, só para a gente poder pescar. Vamos lá, bônus especial, se ele ganhou carro ou moto, igual a se, abre parêntese, teste lógico. Nós temos aqui um E, tá vendo? Se o valor de venda for maior ou igual a 800 mil e menor que 900. Então, como a gente já aprendeu, nossa fórmula I começa com o prefixo E, abre parêntese. Qual que é o teste lógico 1? Eu queria muito que o Excel tivesse assim, uma fórmula só que dissesse assim, o valor fosse maior ou igual a X e menor ou igual a Y. Mas não tem, a gente vai ter que fazer duas vezes essa lógica. Que é o seguinte, o valor de vendas do João é maior ou igual a o quê? 800 mil. Aonde está 800 mil? Está aqui no valor da moto. Já aprendemos, travamos a fórmula F4. Então, primeiro teste lógico. Se B6, ou seja, se a venda de João é maior ou igual a 800 mil, que é o valor necessário, o valor mínimo para você ganhar o carro. Perdão, o valor mínimo para você ganhar a moto. Ponto e vírgula. Segundo teste lógico 2. Se o mesmo valor de venda do João é inferior, agora não é mais menor ou igual, é só menor que o 900 mil, que é o valor do carro. Porque, lembrando, o valor tem que ser maior ou igual a 800 mil e menor do que 900 mil para ele poder ganhar a moto. Então, fechamos o nosso primeiro parêntese aqui, ou seja, nós fechamos a fórmula I. Esse é o teste lógico. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Se isso aqui for verdadeiro, se o valor de venda dele for superior a 800 e inferior a 900, ele ganha o quê? Uma moto. Posso pôr assim entre parênteses e eu posso simplesmente clicar aqui em moto. Nesse aqui eu vou colocar moto entre parênteses, só para questão didática, só para a gente entender melhor. Ponto e vírgula, valor se falso, ou seja, ele já não ganhou a moto aqui, concorda comigo? Se ele chegou aqui nessa condição, moto já era. Ou ele vendeu acima de 900 mil, ou ele vendeu abaixo de 800 mil. Então a gente vai fazer o quê? Um novo se. Abrir parêntese. Qual que é o novo teste lógico que eu quero? Se ele vendeu acima de 900 mil. Então, se o valor de venda do João, aqui a nossa célula B6, é maior ou igual, dessa vez eu vou usar o igual, a quem? 900 mil, que é o valor do carro. Travei também, F4, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Poxa, se ele fez acima de 900 mil, ele ganhou o quê? Um carro. Dessa vez eu vou clicar aqui em carro. Ponto e vírgula. E se o valor for falso, pronto. Se o valor for falso, ele já não ganhou a moto, nem ganhou o carro, ele ganhou o quê? Nada. Então eu vou colocar
um tracinho, como a gente combinou que faria com as outras células. Percebam que fica mais visível, melhor a visualização aqui, a gente consegue ver exatamente quem ganhou o bônus e quem não ganhou, graças a esse tracinho. Fechei o parêntese desse primeiro si, fechei o último parêntese do último si lá atrás. Perceba como ficou grande, mas nós estamos seguindo aquela lógica que a gente colocou aqui na coluna, na célula F1 aqui, tá vendo? Fechei, dei Enter e, como a gente já esperava, o nosso amigo João não ganhou nada, porque ele não vendeu nem acima de 800, nem acima de 900. Logo, ele vendeu abaixo de 800, não ganha o bônus especial. Nossas células que deveriam estar travadas estão travadas, bonitinho. Vamos fazer o quê? Arrastar e fazer a conta com todo mundo. E vamos ver quem ganhou. Deu erro. Por que deu erro? Vamos lá. Se B19... Vamos debugar a fórmula. Debugar é o ato de você encontrar o bug, o erro. Se B19 é maior ou igual a D31, tá aqui, é maior ou igual, ponto e vírgula, e B19 é inferior a D43. D43? Ah, olha assim, aqui, tá vendo? Nós não travamos a célula, Thiago. A célula D31, aqui, é maior do que D31? Não. É maior ou igual que D30. Olha só, D30 aqui, carro, tá vendo? Perdão, o valor, 900 mil. Então deveríamos ter travado essa daqui também. Todas as células que a gente não quer que se mexam, a gente precisa travar. Tá vendo? Acontece com as melhores famílias. Independente do seu nível de Excel, isso pode acontecer. Você já identifica logo aqui que tem um bug e conserta o bug. Agora sim, nós travamos todas as células que precisavam ser travadas. A única célula que a gente não vai travar é o valor de vendas. Ou seja, nesse caso aqui, B6. Tudo que for diferente de B6 aqui, ó, tá vendo? B6 não está travado, B6 não está travado, B6 não está travado. Tudo que for diferente de B6 está travado aqui, ó. Então a gente vai ter que travar com cifrão. Então agora vai dar certo. Vamos lá? Puxando para baixo. Ah, olha só, temos uma moto, duas motos e um carro. Vamos conferir para ver se está certo? Quem ganhou a moto? A Marília. Vendeu 822 mil. Quem ganhou o carro? A Giovana. Vendeu 935 mil. E o Vinícius vendeu 825 mil. Mais alguém vendeu acima de 800 mil, que é o mínimo aqui para ganhar o bônus especial? Vamos ver se tem mais alguém? Não, olha só a Marília, a Giovana, e descendo aqui nós temos o Vinícius, e acabou. Ou seja, temos 3 pessoas. Vamos só conferir para ver se tá tudo certo? Vamos alterar o valor da Carolina aqui, vamos colocar 10 milhões. Ela ganhou o carro, tá vendo? Então a fórmula está funcionando. Vamos botar que ela vendeu 810 mil. Ela ganhou uma moto. E se ela vendeu 100 mil, que era o que tinha aqui antes, ela não ganhou nada. 10 mil, no caso, ela não ganhou nada. Nem sequer bateu a meta, tá vendo? Então a nossa fórmula deu um bugzinho. Foi até bom isso ter acontecido aqui durante a aula, para que vocês percebam que isso é comum, é possível de acontecer. E nós já identificamos a importância de travar uma célula na hora que a gente for repetir ela, usar o laço de repetição, tá bom? Então, só para finalizar, eu vou somar quanto de comissão essa galera recebeu. Então, é igual, soma, aprendemos soma nos outros vídeos, e a gente vai somar os bônus de 1% e 2% de todo mundo aqui. Ah, Thiago, mas ali você colocou um valor textual, você colocou o tracinho entre aspas, ou seja, ele é um texto. Mas o Excel tem a inteligência de saber que isso aqui é 0. E ele mesmo colocou um tracinho. Esse tracinho representa 0 quando nós estamos utilizando esse tipo de dado, que é o dado financeiro. Vamos arrastar aqui para baixo. Vamos ver se ele está somando. Olha só, temos algumas somas. A Maria ganhou somente o bônus de 2%, 8.600 e pouco. Já que a Marília ganhou a soma aqui dos bônus de 1% e 2%, que dá 24.682,59, bateu certinho. E por aí vai. Então, essa é a fórmula SI. Percebe? Imagine se a gente tivesse que falar tudo isso lá nos vídeos que nós falamos sobre a fórmula SI também. Ia ficar muito grande. Então, antes de finalizar esse vídeo, eu vou te pedir 2 coisas. Primeiro, se você gostou do vídeo até aqui, por gentileza, tem um botãozinho aqui de gostei.
clica nele, isso vai me mostrar que esse vídeo de alguma forma impactou positivamente na sua vida e isso é o que me motiva a continuar produzindo conteúdo aqui nesse canal, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, clica nele também para não perder os próximos vídeos que nós formos lançar e por falar em vídeos que nós vamos lançar, ativa também as notificações, o sininho ali para poder ficar sabendo, receber uma notificação quando nós lançarmos vídeos novos, tá bom? Mas antes de finalizar, eu sempre gosto de trazer um desafio para que vocês possam fazer aqui e ver se vocês aprenderam direitinho o que a gente falou aqui nesse vídeo. Vamos aqui para a tela de novo. Aqui embaixo nós temos essas duas abas, vendas do mês, que é isso aqui que a gente acabou de fazer, e nós temos aqui pratique e escola. Eu adoro trazer o exemplo de escola, nos outros vídeos eu trouxe também, porque a escola é uma situação em que a gente pode utilizar todas essas fórmulas aqui. Elas são muito importantes, né? Dá pra gente aplicar tudo aqui. Então vamos lá. Nós temos aqui a escola de nerds. E nós temos na coluna A o nome do aluno. A nota do semestre 1, dessa vez nós colocamos somente duas notas. Semestre 1 e semestre 2 aqui como S1 e S2. A média inicial, ele já está com a fórmula de média aqui, tá vendo? Ele está calculando a média do semestre 1 e semestre 2. Se ele entregou uma atividade extra ou não, essa atividade extra pode valer um ponto para ele, dependendo de um requisito que a gente vai falar já já. E se ele teve algum mérito, ou seja, se ele fez alguma coisa que dá mais um ponto além da atividade extra. Opa, ele já está até calculado aqui, olha só. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui é você que vai fazer. Olha só. Não, essa coluna J eu vou deixar porque é um cálculo muito simples e não é o foco aqui do nosso vídeo, da nossa aula. Vou deixar ela aqui. Isso aqui ele já está calculando a média final, você vai entender já já. E aqui é o resultado final, ou seja, se o aluno foi, depois de tudo isso aqui, se ele foi aprovado ou não. Ou seja, existem duas situações onde ele é aprovado ou não. Aqui na primeira, na coluna G, mas se ele for reprovado aqui, já fica a dica, né? Se ele for reprovado, ou seja, temos uma condicional alinhada, se isso aqui for falso, ele tem outras possibilidades de ser aprovado aqui no final, na coluna K. Como que isso aqui vai ser? Primeiro, a gente tem a média aqui. A média mínima de aprovação é 6. Deixa eu até colocar uma casa decimal a mais para ficar mais fácil. Pronto. A média para aprovação é 6 e aqui eu tenho um desafio. Você foi contratado para trabalhar, contratado ou contratada para trabalhar no escritório de uma escola e deve definir com base nas notas dos semestres S1 e S2 se o aluno foi aprovado ou não com base nas regras abaixo. Faz aqui esse desafio, tenta resolver, lê aqui direitinho. Se não entendeu, usa o campo aqui de comentários para trazer para a gente a sua dúvida. Se você conseguir responder, primeiro, parabéns, traz para a gente aqui, diz para a gente que você conseguiu resolver. Se quiser ajudar aqui os outros membros da nossa comunidade, fica à vontade para ajudar aqui também nos comentários, tá? Eu vou tentar responder a maior parte dos comentários, ou todos os comentários, se eu conseguir, mas traz aqui pra gente, tá bom? Mas, claro, isso aqui é um pouco mais complexo, então assim, eu não vou deixar vocês sozinhos nessa. Eu quero que você tente resolver. Resolvendo ou não, principalmente se você não conseguiu resolver, vou deixar mais um vídeo aqui no card e aqui embaixo também na descrição da resolução desse desafio. A gente vai fazer juntos aqui, eu não vou explicar muito de como que é feito, porque eu já expliquei aqui nesse vídeo, mas eu também não vou deixar vocês na mão, eu vou fazer junto com vocês e vocês vão comparar as respostas de vocês com a minha, tá bom? Então, descrição e card, vídeo sobre esse desafio. Dá uma acompanhada lá, dá uma olhada lá, tá bom? E se você ficou até aqui, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua audiência e pela sua paciência. Vou reforçar novamente o botão de gostei, caso você tenha gostado do conteúdo, o botão de se inscrever, se caso você seja novo aqui, e das notificações, tá bom? Se você tem algum colega que trabalha com Excel e tem dúvida nas fórmulas, principalmente na fórmula de Si, compartilhe esse vídeo com ele, com ela. De repente você pode estar ajudando alguém a crescer na carreira junto com você, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado e como sempre, um bom trabalho.